Olá, eu sou a Lu. Vamos pintar mais um pouquinho? Mas antes, quero deixar uma palavra muito oportuna. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, diz assim: Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Nesses dias, muitas vidas têm sido ceifadas. Covid, por exemplo, tem colhido milhões. Então, é tempo da gente pensar: o que eu tenho feito? Quais são as minhas obras? Estou preparado? Então, isso aqui é uma página de revista, ó, de propaganda, que tinha esse vaso lindo. Aí mais um outro vaso aqui, mais um vasinho aqui com tulipas. Eu tenho muitos desses recortes numa pasta. Sempre procuro assim as fotografias das coisas. E eu sempre gostei desse arranjo. Então resolvi montar. Primeiro desenhei aqui no pratinho mesmo algumas formas, tentando achar aqui um paralelo com elas. Depois passei para o papel do tamanho da toalha. Depois passei para a toalha com o carbono e o lápis. Aqui acabei fazendo algumas modificações ainda, coloquei mais uma folha e assim a gente vai criando desenhos novos. Eu ali amarelo, mas eu gosto muito de cor de rosa, então eu vou pintar com cor de rosa. Então aqui eu tenho uma toalha, vamos mostrar a marca. Aqui ó, dá pra ver. Toalha de rosto, ela tá fixada numa tábua com cola permanente. E esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br, gratuitamente. As folhas eu coloquei aqui, ó, essa daqui eu vou passar por cima, então eu vou fazer essa primeiro, que ela é a mais simplesinha. Eu vou usar o branco, eu quero fazer um trabalho assim eu vou tentar fazer um trabalho bem suave. Então eu vou usar o branco aqui, ó, quase inteiro. Aí eu vou pegar um pouquinho do verde pistache. E vou colocar e vou puxando pra cima do branco. O verde pistache tá funcionando aqui como uma sombra. Então ele vai em toda a área que tiver por trás de alguma coisa. Aqui, ó, a pontinha dessa folha, ela tá por trás dessa tulipa. Então, vou colocar um pouquinho do verde ali e vou colocar um pouquinho do verde no contorno. O centro ficou bem branquinho, tá vendo? Agora eu vou usar ainda um pouquinho, sem lavar o pincel, um pouquinho do cinza lunar. Eu vou dar um pouquinho mais de profundidade nessa área aqui. Vou deixar esse lado um pouquinho mais escuro. Porque esta folha, eu vou passar ela na frente daquela. Aí aqui vai ficar bem escurinho, pra gente ter um contraste maior. E agora um pouquinho aqui também. Eu posso fazer, vou usar aqui o pistache, bem no centro, assim ó, um risquinho, só isso. Agora eu vou fazer esta que tem a dobrinha, que vai ser a mesma coisa daquela. Então, vou mostrar pra você como fazer. Primeiro, coloco o branco aqui nessa parte maior. Vou chegar com o branco até a bordinha, viu? Que ela tá por cima, então aqui fica clarinho. Já vou colocar também nesta borda de dentro. Não coloquei aqui e nem ali. Eu vou colocar agora.
um pouquinho só do pistache. Aqui, esta folha dobrou nesse sentido. Então, ela lançou sombra aqui ó, embaixo. E na bordinha dela ficou clarinho. Eu vou colocar ali no contorno um pouquinho do pistache. E agora o pistache em toda essa região. Aqui embaixo um pouquinho. Limpo o pincel para cima do branco. E agora o cinza. Cinza bem menos. A folha da tulipa, ela é bem azulada. É um branco desbotado. Mas eu quis usar o pistache porque ele vai ficar mais amarelado. E é o tom que eu tenho aqui, ó, nessa foto. É um verde, aqui seria um verde musgo, verde pântano e o amarelo. Mas não quero fazer nessa cor, quero porque eu vou trabalhar aqui com rosa. Então não vou colocar muito aquele amarelo, aquele verdão. Quero deixar um pouquinho mais acinzentado. Um pouquinho do cinza ali atrás. Agora, eu vou usar um pouquinho do branco puro aqui. Pra fazer a linha. E aqui. Pra fazer o encaixe aqui, ó. Da dobrinha. E um pouquinho só do pistache. Pra trabalhar aqui no centro. O risquinho do meio. Essa folha aqui, ela tá por trás da tulipa. Então, eu vou deixar o branco aqui, ó. Passando aqui por fora. Vou fazer só esse pedaço aqui, porque eu quero mostrar aqui a dobra. Agora, eu vou colocar o pistache aqui, toda essa área que tá por baixo. A folha dobrou pra cá, lançou sombra sobre esse pedacinho aqui. Primeiro. Segundo, a tulipa tá em cima da folha. Então, aqui, ó, nessa área da folha vai estar sombreado. Vou engordar um pouquinho aqui essa folha. Aqui eu posso colocar o pistache também, do ladinho. Mas assim, um pouquinho menos. Pra gente ter uma área aqui de preservação da luz. Agora, aqui eu vou fazer assim. Bem aqui, ó, na borda, o branco. Aí, eu tenho um risquinho ali, eu vou colocar branco aqui, nessa área aqui, ó. Vou colocar branco. E aqui também vou colocar branco. Preenchi tudo de branco, mas eu tô vendo o risco ali. Agora, eu venho com o pistache. O pistache eu vou começar aqui da ponta. Vou subir pelo contorno. Vou voltar aqui na ponta. Quando for chegando aqui, eu paro. Aqui ficou claro. Aqui eu tenho o risquinho, que é aquele risquinho que a gente põe assim, ó, no meio. Dá uma disfarçada no risquinho. E aí, a gente tem a dobrinha. Realço o branco. E põe um pouquinho do cinza. Seguindo as áreas de sombra. Eu vou terminar as folhas e depois eu te mostro o resultado. Olha como ficaram as folhinhas. Depois que secar, a gente vai voltar e fazer um retoque ainda com o branco. Mas agora nós vamos fazer as tulipas. Vou continuar usando o branco e vou usar o rosa inglesa. Você pode usar o rosa que você tiver, não tem problema nenhum. Só vai ficar um pouquinho diferente a tonalidade. O rosa bebê é muito próximo, o tutti frutti é muito próximo. Até o rosa chá no branco vai ficar bonito também. O rosa escuro, carmim, púrpura. Todos eles vão ficar bonitos. Primeiro, vou fazer essa pétala aqui, que é a pétalazinha que tá mais por trás.
Usei pincel número 6, agora eu vou mudar e vou usar o pincelzinho número 2 bem aparadinho. Porque aqui dentro eu vou colocar a minha sombra. A sombra é a cor mais escura. Passei a tinta ali, ó, no contorno, mas aqui dentro ficou bem branquinho. Eu vou usar uma sombra, uma segunda sombra com o cinza, que vai ser mesmo, esse mesmo muito pouquinho. Só ali dentro no fundinho. Eu vou até acrescentar já aqui, ó, um pouquinho mais de branco. Isso. Agora eu vou colocar o branco nesta pétala que tá por trás, essa também tá por trás. Esta tá por cima dos dois lados. Tô preenchendo de branco, eu nem tô chegando muito na bordinha, pro rosa pegar um pouco mais forte. Aqui, ó, quase inteiro, mas não cheguei nas bordinhas. Eu vou trabalhar com o pincel 2 essa sombra, só porque eu quero me manter na posição delicado, suave. Eu com o meu pincel 6 deixo tudo mais forte. Você pode também pintar com uma cor forte, não tem problema nenhum. Pode usar o rosa, por exemplo, rosa escuro, e fazer a luz com o branco. Pode usar qualquer tonalidade, porque tem tulipa de quase todas as cores. Eu vou colocar branco aqui agora, do mesmo jeito. Que cor você acha que ficaria bonito esse desenho? Se você pintar de outra cor, por favor, manda pra mim. Eu quero ver. Eu vou trabalhar, tá vendo? Todo o contorno do mesmo jeito. Embora eu tenha colocado sombra aqui, eu vou colocar uma sombra aqui também. Como eu tô trabalhando com cor bem suave, fica aparecendo o risco perfeitamente. E agora eu coloco um pouquinho do cinza. O cinza vai fazer a segunda sombra e vai fazer separar uma pétala da outra. Lembrando que o cinza é muito pouquinho e tem o lugar certo para colocar. Vou pôr um pouquinho aqui também. E agora eu vou trabalhar esta aqui. Eu vou começar esse pedacinho e esse pedacinho. Então, aqui eu vou colocar um pouquinho do branco no meio. Eu vou colocar o branco, isso daqui é uma dobrinha. Esse também é uma dobrinha. Então, na borda de dentro, porque a dobrinha fez isto. Então, aqui, ó, fica a luz. Ali vai ficar a sombra. O rosa. Ficou só um clarinho no meio. E o rosa aqui vai no contorno de fora. Às vezes, com relação aos comentários, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo. E outra coisa, eu vejo todos eles, tá? Olha aqui o cinza aparecendo bem de pouquinho. Esse cantinho aqui, vou colocar só o rosa, não vou colocar o branco. E vou colocar um pouquinho do cinza dos dois lados. Quase fechou de cinza. Eu vou pôr um pouquinho do rosa aqui no meio. Isso.
E agora as duas pétalazinhas. Branco no centro, branco no centro. Aqui elas se encontram. Esta ficou por cima, então esta vai ficar clarinha e ali vai ter só acrescentado um pouquinho mais de cinza. Mas primeiro a gente trabalha com o rosa. Rosa ali. Rosa aqui. Rosa aqui. Aqui. Lembra, a gente faz todo o contorno. Rosa aqui. Agora o cinza, que vai um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, e aqui entre as duas, vou colocar pro lado de lá. Lavo meu pincel, agora eu vou esfumaçar um pouquinho, para deixar mais delicado. Eu vou fazer as outras duas. Eu tenho aqui um cabinho, eu vou passar por baixo daquela folha. Aqui eu tenho mais um cabinho, aqui eu tenho mais um. Aqui eu tenho mais um. Esse cabinho eu vou fazer com verde pistache, na largura do pincel 2. Meu pincel 2 tá bem gastinho. Se você for fazer com o pincel 0, você tem que fazer o risco bem grossinho, tá? E ele não pode ficar arrepiado. Porque o cabinho da tulipa, ele é bem certinho, bem roliço. Ele poderia sair aqui. Acho que eu vou colocar o restinho dele aqui, ó. Agora eu lavo meu pincel e eu vou colocar do lado de baixo um pouquinho de sombra com o cinza. Aqui, ó, não posso trabalhar assim. Eu tenho que girar o pincel e colocar o pincel nessa posição. Pronto, agora eu vou colocar uma luz com o branco, mas eu vou colocar com o pincel 0. Eu vou fazer um risquinho na parte de cima. E não precisa ser aquele risquinho retinho, parelho. Ele pode ficar falhadinho. Você pode ir fazendo, não pincelados, pontinhos, mas você faz uma linha, daí pode quebrar, fazer um pouquinho mais, pedacinho da outra. Olha, tá vendo aqui, ó? Olha esse, fiz um pedacinho, mais um, e agora eu vou completar aqui, ó. Olha, assim não pode ficar. Você viu que deu uma entortada? Então, eu vou tirar essa tinta com o pincel mesmo. Eu vou voltar aqui com o cinza. E agora eu dou uma consertadinha. Aí, pronto, ficou bonitinho. E agora esse último, ó, coloquei aqui, já tá bom. E as tulipas, você viu que eu coloquei aqui, ó, um acabamento com o 0 e com o branco. Nestas áreas onde ficaram por cima, mas nem todas. Mas não faça aquele contorno pesado inteiro, tá? São detalhes. Aqui, ó, não desça, porque aqui é uma dobra. Essa é a borda da pétala que passou por cima daquela outra ali. Esta eu tenho aqui dobrinhas que eu posso colocar, não fazendo inteiro, tá? Mas assim, ó, um pontinho aqui, um pouquinho ali. Essa daqui eu posso colocar aqui na ponta.
Esta daqui, ó, eu posso colocar também um pouquinho aqui na ponta. Se você contornar inteiro, fica muito óbvio. Posso pôr um pouquinho aqui, um pontinho aqui, que vai dar um brilho. E pronto. Agora, essa última, ó, começa aqui já pela dobrinha. Aqui eu tenho uma dobra que vem pra cá, então eu posso... Você viu como eu coloquei uma linha? Sumiu ali. Aqui tem um biquinho, mais um pouquinho de luz ali, uma pontinha, outra dobrinha, igual aquela, só que com uma dobra só. Um branquinho aqui e um branquinho aqui. Aqui, você viu que eu coloco, mas eu não deixo assim aquela linha começou, terminou. Então, acho que a pintura nós finalizamos. Eu vou fazer, agora já tá totalmente seco. Eu vou fazer um fundinho aqui com um pouquinho da azul hortênsia. Uma pincelada de azul hortênsia. Peguei uma pincelada de água. Você pode usar o diluente. Eu vou umedecer aqui com água. Tira todo o excesso de tinta do pincel. Vai com pouquíssima tinta aqui, ó, no cantinho. Começa sempre pelo cantinho, porque onde tá no cantinho, se você colocar um excesso de tinta, tem como você limpar, você arrumar. Agora, se você começa aqui, ó, por fora, vai ficar uma mancha, não tem como arrumar. Olha, aqui, ó, só vou limpar o meu pincel. Eu nem vou preencher espaços assim. Limpando o pincel pra fora, essa tinta vai ficar... Ela vai impregnar no tecido, porque ela tá bem molhadinha, tá bem líquida, tá bem leve. Mas aqui, mas não vai ficar forte. Eu tô varrendo assim, com o pincel. Mas eu não tô deixando aqueles riscos. Coloco a tinta e venho limpando o pincel. Olha como ele termina, aqui ó, sem nada de tinta no pincel. Aqui no cantinho também. Pronto. Olha como vai ficando aqui, ó, o acabamento. Fica, vai passando do azul para o branco do tecido, de forma bem suave. E um pouquinho aqui. Também venho limpando, por aqui já terminou a tinta, já tá de bom tamanho. Eu vou colocar um pouquinho aqui. Não vou preencher tudo, só aqui pertinho da flor. Um pouquinho por baixo e menos por cima. Sumir com a tinta. E pronto. Esse trabalho tá concluído. Se você quer fazer tulipas coloridas, eu tenho um vídeo, aula 82. Você pode pegar a sugestão de cores lá. E você pode transformar teu desenho. E depois mostra pra mim como ficou. O risco dessa aula você encontra disponível já na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que tem me apoiado, muito obrigado. E até a próxima aula.